Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste primeiro trimestre, deste novo ano de 2025, que tem como tema Origem, estudos baseados no livro de Gênesis. Por gentileza, compartilhe o link. Você já está aqui com a gente, como sempre, notando o privilégio, a alegria de ter você aqui com a gente, que nos acompanha já aí há quase um ano, né, nas quintas-feiras. Por gentileza, vai lá, pega o seu link, compartilhe, ó. Coloque o link da Escola Bíblica do Sul no grupo do seu WhatsApp, lá no seu Instagram, lá no Meta, coloque em todas as suas redes sociais, coloque nos diversos grupos do seu WhatsApp, grupo da família, da igreja, dos amigos, do condomínio, tá bom? Vamos pulverizar todos aqueles que estiverem ao nosso lado, ao nosso alcance, com a palavra do nosso Senhor. Feito isso, deixe o seu like, por gentileza se inscreva no canal da nossa TV, TV Promessa RS, se inscreva e depois disso ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas, de toda a nossa programação. Deus te abençoe e fique com a gente. Estamos de volta para estudarmos hoje a lição de número 3, que tem como tema o primeiro casamento. Mais uma vez, estando aqui com a gente hoje, Pastor Eduardo. É isso aí. Olha aí, pastor, Olha que aí, bênção, né? hein? Que bênção. Olha aí. Na primeira semana ele esteve aqui com a gente e nos abençoou com os comentários da lição de número 1, Isso, né? Mas era ainda o seminarista. exatamente. E hoje o pastor Eduardo foi ordenado sábado passado, dia 11 de janeiro. Além de ser ordenado, foi empossado também, né? Na promessa de Vila União. Vila União, que é da região aqui de Gravataí, da cidade de Gravataí, a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Então, muitíssimo obrigado, pastor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua colaboração aqui diversas vezes e hoje nos dando a alegria de estar novamente aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. É isso aí. Parabenizar, então, né, por esse momento especial na sua vida, né? Que o Senhor continue te usando grandemente como já tem feito, né? E que te dê aí muita sabedoria para conduzir, né, a igreja aí de Vila União, os nossos irmãos de Vila União, né? Isso mesmo. É isso aí, pastor. Parabéns, pastor Eduardo. Parabéns. Seja bem-vindo. Então, obrigado. Conto com as orações de vocês. É um privilégio, né? Eu tinha conversado com o pastor Alessio lá no seminário já, uma conversa informal, disse, pastor, eu vou voltar para lá, eu vou com a missão de ajudar. E agora aqui estou, né? Lá na igreja de Vila União, na promessa Vila União. Seja a bênção lá, né? Que eu possa contribuir, poder ajudar muito a convenção ainda. Conto com as orações de cada um de vocês. E estamos aí, né? O que der e vier. Amém, amém. Com certeza vai dar a sua contribuição, os irmãos lá felizes, uma festa bonita, né, nesse sábado passado, ordenação, posse, muita gente, é isso aí, né? Coisa linda. Festa, né? Festa nos céus, né? Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus. Parabéns, pastor. Parabéns. Resultado, né, pastor, de 2 anos aí dedicados ao verdade. estudo da palavra, né? Isso. Tempo ali disponibilizado para aprender, né? Uhum. O Senhor, nosso Deus, vem capacitando, né? Obviamente, aqueles que se colocam à disposição da obra, né? E Verdade. o missionário agora pastor, né? Tá aí à frente da Vila União. Agora vamos colher os frutos que Exatamente. ali foram plantados, né? Isso. E é sim um momento de júbilo, né? Tanto para a igreja lá em Vila União, mas a convenção do Rio Grande do Sul, viu, pastor? É um passo importante, né? Você tem o Eduardo, ele sai de Santo Ângelo, ele vai para o seminário, ele fica 2 anos, se forma em bacharel em teologia, retorna, é ordenado, empossado e tem todo o caminho pela frente, né? Para abençoar, dar a sua contribuição. Mas essa formação, né, pastoral aqui, a partir da convenção do Rio Grande do Sul, que se iniciou
na gestão passada, importante passo, né? Muito Passo. importante. Muito importante para o crescimento da igreja, né? Isso aí. Exatamente. E como nós já havíamos dito, né, pastor Eduardo, assim, além da escola bíblica do Sul, que é importante, né? Importante a contribuição, tudo aquilo que o pastor Eduardo aprendeu ao longo desses últimos anos, ele compartilhar com a gente, compartilhar com os irmãos aqui da TV Promessa RS, lá com os irmãos de Vila União, quem sabe, tanto no pastorado, mas também aqui na TV Promessa RS, né? Exatamente. É bênção, né? É bênção, e a gente verdade. precisa de muitas pessoas para nos ajudar, né, pastor? A Isso, conduzir aí, né? verdade. Muito bem. Pastor Eduardo, então vamos começando aqui sobre o primeiro casamento. Esse é o tema da lição de número 3 de hoje, né? Temos aqui o texto básico de Gênesis capítulo 2, versículo 18, a introdução. Temos aqui o objetivo, né? Eu gostaria que você ficasse à vontade aí, por gentileza, para dar aí a sua introdução, o seu primeiro comentário, assim, né? Para que a gente possa já adentrar aqui na lição de hoje, a lição de número 3. Por gentileza, fique à vontade. Então, quando a gente fala de casamento no século XXI, precisamente nesse ano no qual estamos, né? É um assunto muito distorcido. É um assunto que muitas pessoas esqueceram, deixaram de lado. É sobre o casamento. E a gente vai ver hoje, né, que é algo que nasceu no coração de Deus. Deus lá na criação, lá, viu que Adão estava só e cria Eva, né? Então a gente vai ver que mesmo num tempo difícil, onde quase ninguém, quando você fala de casamento, as pessoas meio que se desviam do assunto, não querem saber. Ah, mas para que eu vou me casar? Só dá incômodo. A gente vai ver que, através da Bíblia, a gente vai ver que é algo que o próprio Deus que estabeleceu, né, o casamento. Então é sempre bom falar sobre o casamento, só falar sobre a teologia da família, né, que entra a área do casamento, e nada melhor do que abordar isso através da Bíblia Sagrada, né? E nos respalda, que nos esclarece essas dúvidas. A pergunta é, será que o casamento é importante? E a resposta ele é importante ainda nos tempos de hoje, né? A gente vai discorrer melhor ainda na lição, vai poder entender melhor sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje, que é sobre o casamento. Amém, amém. É exatamente isso. Então nós vamos caminhando, entender, né? Quais são os propósitos, as características, né? É o primeiro casamento, mas é o casamento modelo também, né? A partir dali, Deus vai dizer como que Ele quer que se replique, né? Esse casamento ao longo da história. Ali tem princípios que estão muito claros aqui nesse primeiro casamento, que nós vamos, a partir de agora, aqui começar, né? Vamos relembrar, né? Vamos relembrar o que a Bíblia diz a respeito deste assunto que é o casamento. Muito bem, querida. A primeira, pastor Eduardo, o seguinte, como a gente sempre diz aqui, né? Você já está meio acostumado aqui com a gente, mas assim, ó, nós sempre temos, a lição ela traz o primeiro momento, quando ela analisa o texto bíblico, o texto em si, e depois ela faz algumas aplicações. Nessa primeira parte aqui, sobre analisando o relato bíblico, ela está dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre os propósitos do primeiro casamento, e na segunda parte, ainda dentro, né, de analisando o relato bíblico, as características do primeiro casamento. Muito bem. As perguntas remetem a esses comentários, que são... a lição ela é maravilhosa, né? Assim, tem, enriquece muito. Ela foi escrita assim, mas com muita propriedade, né? Com muito... a informação bíblica de uma forma assim precisa mesmo. Eu fiquei apaixonado aqui por essa lição bíblica aqui de hoje, como todas as demais, mas eu achei que, como o assunto é muito extenso, e para resumir da forma com que foi resumida, com todo esse conteúdo aqui, ficou um conteúdo excelente, excepcional, né? E aí, então, nós vamos para as perguntas e aí a gente vai retornando aí, né, ao comentário, tá bom? A primeira pergunta diz assim, ó, com base no primeiro parágrafo do comentário anterior, comente sobre o que ensina o trecho bíblico de Gênesis capítulo 2 e os versículos 18 até o 24. O que esse
trecho da Bíblia nos ensina sobre casamento, pastor Eduardo? Então, como a gente tratou lá na primeira lição, Deus criou tudo. Criou os animais, os seres, os seres humanos, o ser humano, né? Mas ele viu que Adão estava só. Imagina, né? Só Adão para administrar, para governar todo o mundo sozinho. Imagina o fardo que ele não ia ter, né? Daí, então a gente entende que o casamento ele nasce no coração de Deus. É a primeira instituição a ser estabelecida, né? Que a gente chama, que é o casamento. Então a gente acredita que o casamento é algo bíblico. Claro que tem o dom do celibato, que é você não querer, mas é uma outra questão. A gente nem vai abordar isso hoje. Mas a gente entende que o casamento ele nasce lá no coração de Deus, lá no início. E como é lá no início, a gente entende a importância, né? Ele não deixa lá pro final, lá. Ó, depois de tudo criado, depois que os homens estão bem estabelecidos, que o homem está bem estabelecido. Não. Ele já trata isso lá no começo, já para mostrar o quão importante é esse assunto. Como eu falei, né? É um assunto muito esquecido nos dias de hoje, mas ele deve ser relembrado lá no nosso MCA, sobre a importância do casamento. Daí a gente vai estudar, né? Como que é as características desse casamento. Mas a primeira pergunta é assim, então ele nasce através do algo que nasce no coração de Deus. Depois que ele criou tudo, ter criado o homem, agora ele cria Eva, que junto ao primeiro casamento da história da humanidade. E é interessante isso, né? Nasceu no coração de Deus, né? Nasceu no coração de Deus. É, é, quando você esteve aqui com a gente na primeira lição, eu lembro que tanto você quanto o pastor Rogério foi falando sobre essa questão de um mundo pensado, né? Que não tem pontas soltas, tudo pensado direitinho, né? Deus pensa absolutamente tudo, ele não vai improvisando, né? Aí o casamento, lá no sexto dia, antes dele criar, Deus já sabe que ele vai ter Adão, vai fazer com que Adão caia no sono, costela de Adão, vai fazer Eva, é companheira, toda uma história, já já a gente, aqui o pastor Eduardo vai nos ajudar a ver um pouquinho mais aí sobre os propósitos, mas é interessante que isso não é obra de improviso, né? Nasceu no coração de Deus, estava no coração de Deus. Quando ele pensa toda a criação, ele pensa nesse negócio que é o casamento, né? Estava na mente dele lá desde sempre, né? Dá uma companheira ali, né? Pro homem ali, para se socializar, né? Imagina como é que ele ia conversar, né? Só com os animais, né? É, Teria que ter algum companheiro, né? Então o Senhor já tinha pensado, né? E deu então essa companheira ali para Adão. Coisa linda, né? lindo. O projeto casamento, ele acontece na terra, mas ele é projetado no coração de Deus lá no céu, né? Exatamente. Exatamente. É obra, é uma instituição que surge no céu, que se concretiza na terra, mas surgiu lá, né? Surgiu lá. O primeiro casal, né? Primeiro casal ali, e a partir dali, o Senhor já deixou como que deveria ser, então, dali em diante, né? A vida humana, né? Que benção, né? Obrigado, pastor Eduardo. Acho que agora é a pergunta de número 2, pastor Rogério. Vamos lá, então. A pergunta de número 2, ela diz o seguinte: com base no item 1 do comentário anterior, explique os propósitos que Deus tinha quando realizou o primeiro casamento. Pastor Eduardo, então, explica aí para nós, por favor, qual que era o propósito de Deus, então, ao criar, então, o primeiro casamento aí. Então a gente vai entender que há algumas questões importantes, né? A primeira questão é para resolver o problema da solidão. Imagina Adão conversando com ele. Nossa, tem uma família lá de animais juntos, da mesma espécie. E eu sozinho aqui, abandonado, sem ninguém da mesma espécie que eu, o ser humano, né? Ele olha para tudo aquilo, imagina a angústia, não ter ninguém para poder compartilhar, dizer, olha como quão linda é as flores, olha quão bonitos são os animais, olha que céu mais lindo. Então, o primeiro problema é para resolver a solidão, né? A gente vai entender através da Bíblia, através dos relatos,
que o homem ele não nasceu para ser humano, né, ele não foi criado para viver isolado numa ilha remota sem ninguém. Ao contrário, o ser humano ele é criado para ser um ser social, ser que se socializa com os demais seres humanos, né? Que e ao contrário disso, que uma pessoa que quer ficar sozinha, há um problema. A gente entende que há um problema. Mas olhando para as escrituras, o nosso próprio Deus ele nos deixa claro isso, que a gente é seres sociais. Então, o primeiro problema é para resolver a solidão, né? E a segundo é para oferecer uma companhia adequada. Aqui é importante também frisar isso, né? Então, precisava, o ser humano ele não precisa, ele precisava ter, ter alguém perto dele para poder compartilhar seus momentos. E nada melhor do que a sua ajudadora, né? A Bíblia vai nos trazer essa ideia de uma pessoa que está com ele, uma ajudadora, um alicerce. Então, é importante notar isso, né? Que a gente foi criado, no casamento também, para que haja essa aproximação. E uma outra coisa legal também que nós devemos notar é o amor mútuo, né? É importante também a gente frisar isso, esse amor no casamento também. E por fim, ainda discorrendo um pouco desse assunto, a gente tem que tomar algo muito importante, que mesmo a mulher sendo criada depois do homem, ela não é inferior ao homem. Ela é a base do homem, né? Mesmo criado com um propósito diferente, eles caminham juntos, não há uma diferença. A gente, ao decorrer dos anos, a gente via que a sociedade colocava as mulheres para baixo, né? E olhando para as escrituras, nunca foi essa a ideia, né? Examinando bem as escrituras, nunca foi essa a ideia. Mas ao contrário, a mulher ela caminha junto com o homem, lado a lado. Muito bem, pastor Eduardo. Muito obrigado aí pela explicação. E eu acho que pontuou muito bem, né, pastor Alessio, Com certeza. quando ele coloca ali que resolver esse problema da solidão, né? De fato, Uhum. você imagina, eu já fiquei em casa às vezes sozinho, às vezes eu tenho os filhos, tenho a esposa, aí é todo dia aquela coisa, você acha que tá enchendo o saco, aí você fica sozinho. Primeira hora ali, até é bom, parece que dá uma descansada, mas daqui a pouco você já começa a sentir falta de algo. Cadê? E aí você não tem ninguém, não tem ninguém próximo, nada te resolve. Você pode assistir uma televisão, você pode ouvir alguma podcast, pode fazer qualquer coisa, mas nada supre a necessidade de realmente ter alguém do lado, né? Uhum. E como o senhor colocou ali, que a gente comentou na lição anterior, no plano de Deus ele é perfeito, né? Então ele não tem erros, no plano não tem erros. Na verdade, nós erramos e ele já fez todas as alternativas para que esses erros pudessem ser corrigidos, né? E não por nós mesmos, mas por ele, né? E nós vimos então que Deus, ele vendo essa solidão que Adão tinha, criou a sua ajudadora e ele já criou no sentido de crescimento da humanidade. Então ele deu uma mulher, por que ele não deu um par igual ao de Adão? Porque poderia ter dado uma outra pessoa igual a Adão, um outro homem, por exemplo, que seria um companheiro, vamos dizer, para conversar, para fazer uma série de coisas, né? Mas e aí, como é que ficaria então a continuidade dessa humanidade? Como é que isso teria como? E assim como foram feitos os animais, sempre ali a gente teve os dos animais, nós temos ali o sexo masculino e o feminino, né? A fêmea e o macho ali, né? Então o Senhor, ele simplesmente deu continuidade então, né, no plano que ele já tinha inicial, Uhum. só que eu acredito que o Senhor ele deu até esse tempo para que Adão pudesse valorizar o que ele ia ganhar. Porque de repente, se Adão tivesse já ganhado a esposa no início, ele não teria a percepção, a noção do que era viver sem e viver com. Então ele aprendeu a ter, acho que esse valor, né? Adão aprendeu a ter esse valor pela companheira, então, auxiliadora que Deus deu para ele, né? E a partir dali, então, eles usufruíram ali do que o Senhor tinha disponibilizado para eles, né? Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Resolveu o problema da solidão, trouxe companhia para ele e Adequada, né? Ele ainda põe a companhia adequada, né? adequada, né? É, Companhia adequada e depois o amor.
Um cuidando do outro, um amando o outro, né? Exatamente. São propósitos lindos, né? Exatamente. Lindos propósitos. E a lição ela traz uma coisa interessante que ela coloca assim, ó, Adão deve ter ficado boquiaberto com a beleza estonteante de Eva. Porque imagine, né, as mulheres são lindas, maravilhosas, né, o Senhor fez perfeitas, mas imagina aquela que foi feita pela mão do Senhor, né? Imagine então a beleza que era de Eva, né? Eita, Então a lição ela nos traz também esse ponto aqui, né? maravilha. Eu acho que agora a gente segue para a pergunta de número 2, é isso? Perdão, pergunta de número 3, né? Número 3, pastor. E lá. Pastor Eduardo diz assim, ó, com base no item 2 do comentário anterior, que trata das 6 características do casamento no plano original de Deus, comente sobre as 3 primeiras. Heterossexual, monogâmico e exclusivo. Casamento, Deus pensa no casamento. Adão e Eva. Quando ele pensa lá no céu, porque vai ser colocado na terra, mas estava no coração dele lá no céu, ele pensa neste casamento como uma proposta de ser heterossexual, de ser monogâmico e de ser exclusivo. O que isso quer dizer, pastor Eduardo? Ajuda a gente, por gentileza. O primeiro ponto aqui é heterossexual, né? Aqui a gente vive numa época onde que isso parece ser algo diferente. Que era para ser normal, parece ser algo diferente. Meio que as pessoas esqueceram disso. A Bíblia é muito clara em dizer que o homem é o macho e a mulher é fêmea, né? Então, esse é o casamento verdadeiro. Não existe o casamento de pessoas do mesmo sexo. Queria que pensassem comigo. Imagina se todo mundo pensasse isso, né? Tipo, de homem namora com homem, mulher com mulher. O que ia ser da humanidade? Ia ser extinta. Não ia ter como. Então, hoje, talvez seja um dos assuntos mais debatidos, né, no mundo que não é cristão, que quando a gente impõe algo, que a gente fala algo, o casamento é feito de homem com mulher, a gente é taxado como, não, isso daí é ultrapassado já. A gente está vivendo numa outra era. A gente precisa atualizar a Bíblia. Esse assunto já foi. Esquecem isso. Então a gente tem que entender que o casamento verdadeiro é feito com homem e com mulher. Diferente disso, não vai de acordo com os padrões de Deus. O segundo ponto aqui é ele tem que ser monogâmico, que significa, no caso, né, o homem ter uma só mulher. A gente entende que fora disso é pecado. Claro que lá nos outros países, lá no Oriente, eles distorcem um pouco porque eles não levam em conta a Bíblia Sagrada. Então eles estão indo contra aquilo que Deus ele pensou para a humanidade, né? Que o homem tem que ter uma só esposa. O apóstolo Paulo vai dizer, né? E a mulher tem que ter só um homem. Fora disso é pecado. A gente entende. Deus ele quer isso para que todos vivam em harmonia. Imagina se todo mundo tivesse 3 ou 4 mulheres, ou a mulher tivesse 3 ou 5 maridos. O que seria desse mundo? Então Deus ele já pensou tudo lá na eternidade, lá Deus já tinha pensado tudo. E por fim, né, tem que ser exclusivo. A gente entende que tem que ser pensado, o casamento é algo exclusivo. É só os dois que vão poder desfrutar desse momento, né? Eles vão aproveitar isso. Mas então é isso daí, né? A gente entende que o que norteia um verdadeiro casamento é Bíblia Sagrada. Fora disso, vai desacordo com a vontade de Deus. E o que vai desacordo com a vontade de Deus é pecado. Amém. Pastor Eduardo e pastor Rogério, quando vocês fazem os seus comentários, eu fico pensando, né? Me permitam usar um pouquinho do que vocês falaram para ilustrar. Eu volto a dizer, né? Deus pensa no casamento. Não é algo que surge por acaso. Deus pensa. E quando ele pensa
em Adão e Eva. Como você disse, ele não pensou em dois Adãos, dois Adões, não sei. Não pensou. Ele não pensa em duas Evas. Eu digo isso com muito respeito, mas eu estou dizendo que o pensar de Deus, o plano dele, ele que planeja. Aí ele vai colocar Adão e Eva. Ele não coloca nem dois Adões lá no paraíso, ele não coloca nem duas Evas no paraíso, ele também não coloca um Adão com duas, três Evas, ele não coloca uma Eva com dois ou três Adões, não coloca. Coloca um homem e uma mulher. Esse é o propósito de Deus na criação, na multiplicação. Este é o plano original dele. Este para este. Um homem e uma mulher, como disse o pastor Eduardo, é exclusivo, porque um vai cuidar do outro. Adão cuida de Eva. Eva cuida do Adão. Claro que ninguém vai abrir mão do pai, da mãe. A família faz parte. Ok, mas enquanto você estiver lá, o homem está com a família dele, a mulher está com a família dela. Ok, é um cenário. Mas a hora que eles são tirados por Deus daqui e aqui, eles se formam uma família, agora essa aqui é a prioridade, é um cuidando do outro. Um cuida do outro. O modelo já foi dado por Deus. E aí eu acho que o pastor Eduardo ele é muito feliz mesmo, porque assim, se estiver fora da Bíblia, é pecado. O propósito de Deus, o plano de Deus, o formato de Deus já foi dado lá no Éden. E aí ele vai replicar isso durante toda a história da humanidade. Este é o exemplo. E a partir de... Alguém até pode perguntar, claro, que em algum momento da história nós vamos ver que até mesmo história bíblica de patriarcas, homens que tiveram várias esposas. Deus permitiu, mas não era uma orientação de Deus. Permitiu durante um determinado momento da história. Né? Foi tolerado, mas não foi orientado. Nesse sentido de uma orientação macro, não foi. Eu acho que, então, quando se fala heterossexual, é um homem e uma mulher, como foi bem dito pelo pastor Eduardo, é um homem com uma mulher. Não são dois homens com uma mulher, não são duas mulheres com um homem. É um homem e uma mulher, um cuidando do outro. Exato. E nós, assim, com todo respeito, né, pastor, aqueles que discordam disso aí e que levam uma vida, de repente, diferente, né, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas aí estão se juntando do mesmo sexo, né, e tal, e a gente não está aqui para falar mal dessas pessoas, né? Sim. O nosso objetivo aqui é falar da palavra do Senhor. O que a palavra nos coloca é que, mediante ao nosso Criador, isso é errado. Né? Esse ato está errado e o Senhor ele ama todas as pessoas e dá oportunidade para que a gente reflita e aprenda sobre isso, né? Então todo tempo é tempo de mudança. E isso que o senhor falou, que o pastor Eduardo falou ali, é importantíssimo. Nós como cristão que cremos na Bíblia Sagrada como regra de fé, nós temos essa convicção, né? Sim. E às vezes a pessoa fala, vocês são preconceituosos. Não, não é preconceito, não, é um conceito mesmo, Sim, né? É um conceito que nós temos, né, pautado na palavra do Senhor, que o casamento é entre um homem e uma mulher, porque é impossível a gente dar uma continuidade à humanidade se isso for o contrário. É impossível, imagina se fosse, como o senhor colocou, dois Adões ou duas Evas, não teria mais humanidade, né? Como é que vai conseguir procriar? Né? Não tem como, é impossível, né? Então, o que a palavra nos coloca é exatamente esse tipo de situação. E aqui o senhor colocou a questão do pai e da mãe, é um ponto interessantíssimo também, pastor, porque nós vimos nos dias de hoje que às vezes muitos casais se casam e não levam isso aqui a sério. Acaba continuando vivendo com os pais, ou acaba, às vezes, não vivendo na mesma casa, mas comprando tudo o que os pais, ali vão falando e tal, e o casal acaba não conseguindo engrenar a sua vida, né? Porque está ali sempre amarrado, vinculado aos pais, e aquilo que o senhor falou, a questão que a palavra nos coloca não é abandonar os pais também de forma alguma, vai continuar dando suporte, poxa, são nossos pais, a gente não vai abandonar jamais, mas é a prioridade agora, a prioridade, né? E outras, são casais que vêm de famílias diferentes, que aprendeu coisas diferentes, que teve vidas diferentes, isso vai dar um certo conflito, mas se os dois estiverem juntos ali, eles vão vencer isso.
Agora, quando você pega quem te criou ali, né, os pais ali, você pega seus pais ali, cada um vai defender a sua criaturazinha ali, né? E acaba isso aí dando conflito. Então, o Senhor, ele já deixou muito claro aqui como deveria ser, né? E a gente acaba cometendo as falhas porque por falta de ler as orientações que o Senhor não deixou, né? Então, aquilo que o Senhor colocou, bem pontuado, é um homem e uma mulher. Casaram? Casaram. Sigam as suas vidas. Ponto. E isso é o que vai fazer com que dê certo, né? Verdade. Muito bem. Pastor Rogério, vai chegar agora é a pergunta de número 4. Pergunta de número 4. Já estamos indo para a última pergunta aqui do primeiro tópico aqui, pastor. Ela nos coloca o seguinte: ainda com base no item 2 do comentário anterior, explique a seguinte afirmação: o casamento deve ser uma união indissolúvel, pública e física? Pastor Eduardo, nos ajuda aí com essa resposta. Quando a gente fala em casamento, trago muito dos tempos de hoje, né? Há poucas pessoas que se casam com uma pessoa e permanecem com essa pessoa para sempre, né? Até que a morte nos separe. Mas quando Deus planeja o casamento, ele planeja que seja algo para sempre, não que seja, eu vou me casar aqui agora, depois eu termino. Me caso com outro e assim vou indo, vou indo, vou indo. Quando a gente olha para as escrituras, quando a gente olha para o que Deus estabeleceu, não é isso que Deus espera da gente, né? Eu não sou casado ainda. Então é um assunto que eu também não tenho muita habilidade para falar, mas olhando para a escritura, é o que norteia a minha vida, né? Eu entendo que o casamento é para toda a vida. Você se casa com aquela pessoa e só vai se separar depois da morte, né? Então a gente entende que mesmo não havendo muitos casamentos que durem para sempre, a gente tem que pensar: o casamento estabelecido por Deus, ele é colocado, seja para sempre. O outro, a outra parte da pergunta, esse casamento ele precisa ser público, né? Hoje, quando você vai no cartório para se casar, tem que levar as testemunhas. Você não leva as testemunhas, você não consegue fazer o seu casamento, né? Que a lei exige que seja algo público, não algo fechado. Tipo, vou lá em tal lugar lá, eu vou me casar com a fulana. Mas se não tem ninguém, se não foi carimbado pela lei, pelas leis, né? Esse casamento ele não é válido. Então há toda uma parte jurídica por trás disso, para esse casamento ele ser firmado pelas leis também, né? E por fim tem que ser a parte física, né, do casamento, que precisa acontecer, não deve ser deixada de lado. E é importante também, né? É importante isso daí, nos dias de hoje também. Amém. E ainda tem essa parte física, né? E serão os dois uma só carne. O que a gente entende aí, pastor Eduardo, em relação a essa parte de serão os dois uma só carne? Quando a gente olha para isso, é algo bem legal, né? Que uma só carne significa, ó, estou com você nas horas boas e nas horas ruins. Quando você estiver chorando, quando você estiver se alegrando, eu estou com você. Porque a gente fez uma aliança perante a Deus, que nos coloca em boas e más circunstâncias, nós estamos juntos, estamos caminhando juntos, mesmo nos momentos de dificuldades. Muito bem. Importante lembrar sempre, né, que quando se fala desta parte, né, que o pastor Eduardo está nos explicando, né, juntos ali, porque às vezes, ao longo da história do cristianismo, chegou a um entendimento que o sexo era pecado, né? Como que parece que Deus vai criar o homem, vai criar a mulher, e como disse um amigo meu, ele explicando uma vez sobre isso, parece que Deus assim, ó, cria Adão, vai criando Eva com as mãos, mas quando chega nas partes, quase que Deus, não, Não Deus, olha, né? quase que Deus nem olha, não, Deus criou o homem, Deus criou a mulher com todo o corpo, com toda a perfeição, é um para o outro, o sexo é bênção, tanto é que depois que Deus disse, ó,
vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra. Deus viu que tudo isso era muito bom, Sim, né? O sexo é bênção. Ele passa a ser é, ruim quando ele é fora dos padrões que Deus estabeleceu, exato. né? Então, quando se fala de sexo entre o esposo e a esposa, essa questão física, ela não tem pecado, como se pregou durante séculos e séculos, né? Sim, Como que se fosse que não pode ter prazer, é só para procriação, não é para procriação também, mas é para o prazer do casal, sim. Tem essa questão física, serão os dois uma só carne, que diz respeito que um não pode privar o outro nessa questão sexual, né? exatamente. E a lição até nos coloca, né, bem claro, né, pastor? O que é proibido para os solteiros, né, Isso. para os casados é ordenado. Uhum. Não vos priveis um ao outro. Olha só a palavra que é colocada aqui, né, em 1 Coríntios 7:5, né? Exatamente. Então é aquilo que o senhor acabou de falar. Realmente, o sexo ele é uma bênção de Deus na vida do casal, né? No Exatamente. casamento. Então, o Senhor deu esse momento de prazer para que isso acontecesse, só que dentro dos padrões estabelecidos pela palavra. É o que está colocando aqui, Isso né? mesmo, Muito isso bom, mesmo. muito bom. Muito bem, pastor Eduardo. Vamos seguir agora para a segunda parte, né? Lições para viver, que, como sempre, são duas aplicações, né? A primeira aplicação remete à pergunta de número 5, a segunda aplicação remete à pergunta de número 6. E a primeira diz assim, a primeira aplicação: no casamento, segundo o plano original de Deus, a união precisa ser mostrada. Aí diz assim, ó, com base em Gênesis 2:24 e na primeira aplicação, responda: por que no casamento, segundo o plano original de Deus, a união precisa ser mostrada? Por quê? Ajuda a gente aí, por gentileza. A gente entende, né, que não, nada pode ser oculto. E Deus, ele, lá no seu plano original, ele quer que seja algo que todo mundo vê, que todo mundo possa desfrutar, enxergar isso que é algo magnífico, né? Entender um pouco mais disso. Imagina se o casamento não fosse mostrado para as outras pessoas. As pessoas ficam felizes quando acontece isso. Então, Deus, ele lá na eternidade, ele já tinha estabelecido tudo. E isso daí é só mais uma parte do que ele estabelece. O casamento, ele é bênção. O casamento tem que ser mostrado. E é interessante, né? Quando o pastor Eduardo fala assim, ó, o casamento tem que ser bênção e tem que ser mostrado. É verdade, né? A coisa é tão bonito quando a gente vê o casal que se entende bem, né? Que Sim, na frente dos outros mesmo, assim, esse respeita a esposa, respeita o esposo, são delicados, né? Tratam com uma delicadeza, sim, e às vezes já está casado há 10, 20, 30, 40 anos, enfim, mas tem toda, né? sim, É uma forma bonita de se mostrar. E o outro lado também é preocupante, porque tem casais que eles vivem sempre se pegando na frente dos outros, né? Parece que perde o respeito, né? Vive num campo de batalha, o relacionamento é de intriga, de discussão. O esposo está sempre tentando denegrir a esposa, menosprezar a esposa sempre tentando menosprezar a esposa, às vezes na frente dos outros, com comentários, né? Que acabam assim trazendo um constrangimento, sim, né? Um sim, constrangimento. Por isso é importante mesmo, como disse o pastor Eduardo, precisa ser mostrado, a pessoa precisa ver sim, o irmão e a irmã, tirar o respeito como casal mesmo, né? sim. O plano original de Deus, no plano Deus pensou, esse casamento aqui, essa união, ela tem que ser de uma forma tamanha que quem vê Sim, possa entender que eu estou nesse negócio. exatamente. Perfeito, perfeito. E é bonito mesmo, pastor, porque inclusive nós temos, eu não vou recordar agora o nome de um casal, que se não me engano é de São Leopoldo, e eles já são um casal bem idoso, assim, e eu vejo tudo que lugar que eles vão, eles estão pegados na mão, eles andam pegados na mão, um vai sair com o outro, pega ali. Assim, é uma coisa linda aquilo ali. E é difícil porque, assim, ó, eles já devem ter pelo menos 40, 50 anos de casado. Eu não recordo agora o nome dele, dos irmãos aqui. Mas eu vejo, assim, que coisa linda é aquilo ali, né?
ali realmente tá cumprindo o que o Senhor estabeleceu para nós, Um cuidando do né? outro, né? Exato, e aí aquilo é bom porque aquilo ali serve de exemplo para mim. Eu falo, poxa vida, né? Chegar numa idade que eles já estão, né? E ainda assim o amor um pelo outro continua assim, isso é maravilhoso, né? Por que que a gente muda isso no meio do percurso, né? Não é? Faz bem pra gente quando Faz a gente vê, É. bem. né? Traz incentivo para a nova geração, né? Quando a gente olha um casal assim Sim. mais velho, diz, nossa, ainda há o amor ainda entre duas pessoas. Verdade. Por isso que nós temos que ser bênção, né, nas nossas vidas, para que todos aqueles que nos vejam, né, se espelhem também e pratiquem aqueles atos ali, né? Fala, poxa, é um povo diferenciado, é um casamento diferenciado, eu quero viver isso também, né? Isso mesmo. Muito bem. Amém. Quando olham assim um casal que só vive brigando, daí as pessoas mais novas dizem, isso eu não quero para mim, eu não quero me casar, porque o casamento para mim é isso. Perfeito. Assim, É. Perfeito, pastor Eduardo, exatamente isso. Eu já conheci muitos amigos meus que falam assim, que eu quero casar nada, porque fulano aquilo, então vê os maus exemplos, né? Vê os maus exemplos e acaba que esses exemplos bons são poucos vistos ou são demonstrados de muito pouco, né? E aí o que fica para a sociedade é que casamento é uma coisa ruim, né? Infelizmente, e é uma bênção que Deus deu para nós, E né? é importante que a gente extraia bastante isso, né, pastor Eduardo, pastor Rogério, porque assim, ó, quando Deus pensa nesse casamento, ok, ele é plano de Deus, lá no céu, no coração de Deus, é um casamento, é um plano heterossexual, é monogâmico, é exclusivo, é indissolúvel, é público, é físico, mas também tem que ser demonstrado. Demonstrar. Esse princípio também faz parte do pacote, Exato, né? exato. Porque, de repente, tem todos esses, mas vive em pé de guerra. Então, Sim, alguma coisa precisa ser consertada, sim, né? Porque também está fora do plano, exato, né? Está fora do plano. exato. Amém. Então, pastor Rogério, acho que agora é a última pergunta aí contigo. Então vamos lá, vamos para o segundo tópico que diz assim, ó. No casamento, segundo o plano original de Deus, o amor precisa ser cultivado. E a sexta pergunta nos coloca assim: com base em Cantares 8, 6 a 7, e na terceira aplicação, responda: por que no casamento, segundo o plano original de Deus, o amor precisa ser cultivado? E aí, pastor Eduardo, por que que o amor então precisa ser cultivado? nós devemos responder isso fazendo uma outra pergunta, né, em cima dessa. Por que não precisa ser cultivado o amor? Se é a base de um relacionamento saudável. A gente entende que mesmo quando a gente começa a namorar, a gente ama a pessoa, né? Tipo, faz de tudo pela pessoa. Daí, ao decorrer do tempo, eu conheço muitas pessoas que perdem esse gosto, perdem esse amor. E chega numa certa idade que esse amor já acabou. Não existe mais amor, ele não ama mais aquela pessoa. São apenas amigos ou conhecidos que moram no mesmo lar. Construíram uma família, mas esqueceram de tudo que aprenderam. Então, a gente olhando para as escrituras, o amor ele é importante cultivar, pois ele é a base de tudo, né? Ele é a base de bons relacionamentos, de boas amizades. Então, é através do amor que possamos viver, entender e compreender melhor o que é o casamento. Sem o amor, a gente não consegue identificar, não sabe o que é o verdadeiro casamento sem o amor. É verdade. E lembrando sempre, né, pastor Eduardo e pastor Rogério, que o amor, de acordo com a orientação bíblica, é mais que sentimento, né? Sim. É atitude, né? Atitude. O amor, de acordo com Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é benigno, o amor é paciente. Então, são atitudes, né? E que um vai tendo com o outro ao longo dos anos, né? Sim. Não é só sentimento, é sobretudo ações, né? Ações. E aí, cada dia mais, isso vai se aprimorando, aprimorando. Esse é o amor, né? E, Exato. de fato, quem ama, cuida, né? Vai cuidando um do outro, né? Com certeza. E ele coloca exatamente esse cultivar, porque ao decorrer dos anos pode acontecer questões das pessoas, às vezes, ter desentendimentos de alguma forma ou outra, mas quando esse amor ele é cultivado, Sim, vai haver compreensão. sim.
né? Vai haver compreensão de uma das partes, vai ter um momento ali de reflexão, vai compreender, não vai chegar como estamos hoje. Hoje, às vezes, uma briga tão boba, a pessoa já rompe um relacionamento, né? Já elimina com aquele laço que foi criado ali por Deus por causa de coisas muito bobas, muito pequenas, né? E nós vemos que quando esse amor ele é cultivado de verdade, a gente vai até passar por momentos difíceis, porque a nossa vida é exatamente essa, Faz parte da vida. faz parte da nossa vida passar por dificuldades, mas nós seremos muito mais fortes para passar por elas se a gente cultivar esse amor. E como a lição nos coloca aqui também, o esposo quanto a esposa, assim como Adão, quando o Senhor tirou da costela, né, para fazer Eva, um completa o outro, um complementa o outro. Os dois são incompletos se tiver um sem o outro, né? Então, esse amor do esposo e da esposa, por exemplo, é exatamente isso, né? É um complemento que um tem com o outro que precisa ser cultivado durante os anos de vida ali que estão, né? Amém. É isso. Amém. Estamos chegando aí, então ao final, né, dessa lição de número 3. Quanta coisa boa, quanta informação bíblica nós tivemos aqui hoje, pastor Eduardo. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Estamos chegando aqui ao final. E para a gente ir encerrando, vou pedir a gentileza, como sempre nós fazemos aqui no final da nossa Escola Bíblica do Sul, uma oração, né? E pastor Eduardo, eu vou pedir a gentileza que essa oração ela seja específica, né, para os casais que estão nos acompanhando aqui, né? Como disse o pastor Rogério, às vezes ali uma situação ou outra pode estar um pouco desgastando ali, alguns possam até estar pensando em lançar a toalha. E Deus vai renovando o ânimo, né? Palavra como essa hoje, ó, em que os princípios do primeiro casamento, eles são relembrados, com certeza é um campo fértil para que o Espírito Santo possa renovar cada compromisso aqui, principalmente dessas pessoas que possam estar passando algum momento delicado na vida a dois. Pedir por gentileza que o pastor Eduardo encerre então a Escola Bíblica do Sul de hoje, fazendo uma oração por todos nós, mas orando também por todos os casais. Pode ser, pastor? Pode ser. Obrigado mais uma vez por poder ajudar vocês aí. Estou à disposição. Senhor Deus Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. O Senhor visite, Pai, todos os casais, que o Senhor possa ser o guia de cada um deles, Pai. Se estão fracos, se estão desanimados, possam achar o refrigério em Ti. Pois sabemos, Pai, que o Senhor é capaz de tudo. Continue conosco, Pai, a gente precisa de Ti. Que cada dia mais o casamento se torne algo muito importante para a nossa geração. Que seja um casamento que seja de acordo com os seus princípios. Que o Senhor possa ser nossos guias. Que o Senhor possa ser nosso guia, Pai, nisso. Te agradecemos, Pai, por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando. Obrigado mais uma vez por sua contribuição aqui com a TV Promessa RS, a Escola Bíblica do Sul. Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado. Pastor Rogério, é isso, né? É isso aí. Agradecemos aí, então, ao pastor Eduardo, que Deus continue abençoando grandemente aí o ministério do senhor aí, na nova jornada, né? E conte conosco aqui também, né, pastor Alessio, para aquilo que for necessário a gente poder auxiliar, né? Amém. E a gente está à disposição aqui, né? Exatamente. Verdade. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui na Escola Bíblica do Sul. Esta semana estamos chegando ao final. Por gentileza, compartilhe o nosso link. Viu quanta informação, né, que o pastor Eduardo compartilhou com a gente na lição de hoje? Muita gente precisa relembrar dessas orientações bíblicas, desses princípios bíblicos. E toda essa informação está à base de um toque, de um clique aí no seu celular, no seu computador, para que você possa compartilhar. Coloca lá, coloca em todos os grupos do seu WhatsApp, coloque lá no seu Instagram, coloca lá no Meta, coloca lá em todas as suas redes sociais e vamos alcançar o maior número possível de pessoas que necessitam muito dessas informações que foram relembradas hoje aqui na Escola Bíblica do Sul. Compartilhe o link
deixa o seu like, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e depois só ativar o sininho lá, né, pastor Rogério? Receber as notificações, né? Recebe a notificação. É isso Começa aqui, recebe lá em casa. É isso aí. É isso aí. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.